A Aliança Militar na África reforça o papel de armas brasileiras como instrumento geopolítico. Um som conhecido nos céus do Brasil cortou a parte central do Sahel, a região subsaariana no oeste da África, em meados do mês passado. No mês passado mesmo, um golpe no Níger mexeu com o cenário geopolítico da África, fazendo com que países se voltassem definitivamente contra o Ocidente, trazendo a Rússia de novo no cenário e dessa vez com mais força. Burkina Faso e Mali, outras duas nações que passaram por golpes recentes, enviaram parte da elite de suas forças aéreas para defender o novo governo nigeriano de intervenções estrangeiras. Aviões Super Tucanos de fabricação brasileiras foram enviados. De acordo com especialistas ouvidos pelo Globo, agendas militares e atividades comerciais nos setores mantêm as tropas constantes entre os dois lados do Atlântico. Segundo o professor Danilo Marcondes, da Escola Superior da Guerra, o Brasil investe há décadas em nichos de mercado na África e em cooperação sul-sul na área de defesa como uma estratégia mais abrangente para expandir a zona de influência brasileira. Olá, esse é mais um vídeo do canal Seu Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e se lembre que o canal depende do seu like. Neste vídeo você vai entender como o envio de Super Tucano por Mali, Burkina Faso ao Níger e acordo trilateral entre os países põe em evidência a venda de armamentos para o continente e a ampliação de influência. O Brasil é um país do sul global, mas tem uma indústria de defesa bem desenvolvida desde os anos 70 e 80, quando ainda durante a Guerra Fria exportava esses produtos principalmente para países africanos e Oriente Médio. Devido à dificuldade de competir com os Estados Unidos da América, Europa e Rússia, o Brasil investiu em nicho de mercado produzindo componentes de manutenção mais simples, mas que atendem às necessidades de treinamentos e patrulha neste país e muitos deles recém-independentes. Em um cenário no qual 5 grandes players dos Estados Unidos da América, Rússia, França, Alemanha e China representam cerca de 75% do mercado global de armamentos, o Brasil conseguiu se inserir principalmente como um fornecedor de armas leves, embora opções mais complexas como os aviões Super Tucanos e o sistema de mísseis e foguetes Astros também tenham sua fatia de mercado. Em 2021, o Brasil vendeu 1,6 bilhões de dólares, o que não é pouco. É claro, é um player menor em comparação aos maiores players, mas se contarmos apenas em armas leves, o Brasil é o terceiro maior fornecedor mundial, afirmou Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais. O Super Tucano hoje talvez seja o artigo militar brasileiro mais cobiçado no exterior, porque ele é o avião ideal para ataque em solo. De acordo com o professor, o país está especialmente bem posicionado para compradores menores como o país da África e do Sudeste Asiático, que enfrentam cenários estéticos imediatos, como é o caso destas nações que passaram por golpes recentes. Em 2022, Mali e Burkina Faso compraram 683 mil em armas e munições do Brasil, mais do que o negociado com a Colômbia, segundo os dados sobre comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Entre janeiro e julho deste ano, Burkina Faso comprou outros 398 mil em armas e munições, apesar de já suspenso de organizações internacionais como a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, em represália pelos sucedidos golpes militares no ano anterior. Apesar de Mali, Burkina Faso e Níger terem todos PIB inferior ao do Haiti, o país mais pobre do hemisfério ocidental, cada uma das nações que integram a nova iniciativa de defesa possui um arsenal cosmopolita. O Cascavel é uma viatura blindada de reconhecimento, dotada de armadilhas e canhão. Agora é provável que os Cascavel existentes nesses países tenham mais de 40 anos, talvez ainda sejam mantidos circulando, mas é muito improvável que o sistema de controle de tiro, especialmente do canhão, e de comando e controle ainda estejam funcionando. Quando a Aliança de Estados do Sahel foi formalizada no dia 16 com a assinatura da Carta de Liptako-Gourmand, referência à região fronteiriça entre os três países, o chefe da junta militar de Mali, Assimi Goïta, descreveu a aliança como uma arquitetura de defesa coletiva e assistência mútua. O chanceler do país acrescentou que a prioridade seria a luta contra o terrorismo, embora analistas vejam como alerta a qualquer tentativa de intervenção estrangeira. Neste caso, o combate aos jihadistas serviu como uma desculpa ideal para intensificar a oposição à influência do Ocidente e aos Estados africanos que autorizaram uma intervenção armada para evitar esse tipo de golpe. No dia 10 de agosto, 15 dias após o golpe no Níger, a CEDEAO determinou em uma reunião da cúpula o envio de uma força de intervenção para restabelecer a ordem constitucional do Níger. 8 dias após os Super Tucanos de Burkina Faso e Mali aterrissarem em Niamey, na capital do Níger.
Apesar da autorização para reunir tropas e invadir o país vizinho, nenhum movimento aconteceu na prática. Vale lembrar que o aviso da nova aliança tem como objetivo afastar qualquer ameaça presente de uma intervenção militar de países maiores da África, como a Nigéria, que faz parte da CEDEAO, e a África do Sul. Na opinião do professor João Busco Monte, criador e presidente do Brasil África Instituto, embora seja necessário que os problemas democráticos em países como o Níger sejam solucionados por seus próprios cidadãos, a pressão da comunidade internacional é natural, principalmente para evitar que qualquer conclusão negativa sobre o processo de um país contamine os demais. A CEDEAO, que reúne países importantes como a Nigéria, chamou para si a responsabilidade de resolver o que se passa no Níger. Houve um movimento das corporações para atuar militarmente e uma sinalização foi dada. Vocês não podem fazer o que querem nos prejudicar, disse Monte. Esse tipo de condenação mostra um amadurecimento das instituições e dos quadros africanos e demonstra que a situação de um país não pode orientar a África em geral. Como parte do esforço de aproximação com a África, a Marinha do Brasil enviou, no início de agosto, uma fragata, um destacamento de mergulhadores e um helicóptero utilitário para participar da terceira edição da Operação Guinex, no Golfo da Guiné, e na qual está prevista até 14 de outubro exercícios conjuntos com as marinhas e guardas costeiras de países como Cabo Verde, Camarões, Costa do Marfim, Nigéria, São Tomé e Príncipe e Senegal, além das participações das marinhas de Espanha, Estados Unidos da América e Reino Unido. Para este ano ainda está prevista a Operação Green Africa Nemo 2023, de 13 de setembro a 10 de novembro, que será conduzida pela Marinha dos Estados Unidos da América no Golfo da Guiné, com o objetivo de treinar as marinhas dos países da África Ocidental e dos demais participantes por meio de adestramentos e exercícios de combate aos ilícitos marítimos. A cooperação Brasil e África em defesa e segurança remonta ao final dos anos 90, quando o governo federal assinou um acordo histórico para o desenvolvimento da Marinha da Namíbia, um país da África Meridional que acabara de conquistar a sua independência após 23 anos de conflitos territoriais entre a África do Sul e Angola. A Namíbia tinha acabado de se tornar independente e não tinha meio de proteger sua extensa costa depois de tanto tempo ocupado pelo regime do apartheid, então buscou no Brasil uma parceria. E a Marinha do Brasil identificou como importante essa interlocução com um país do outro lado do Atlântico. É claro, a cooperação se deu em etapas. Primeiro, com o envio de aprendizes e oficiais da Namíbia para estudar na Escola Naval do Brasil, e a partir de 2004, com a constituição de fato da Marinha da Namíbia. Bem sucedida, a experiência foi replicada em Cabo Verde, cuja guarda costeira está sendo estruturada com apoio do Brasil, incluindo doações de embarcações e armamentos e treinamentos, e em São Tomé e Príncipe, que também conta com o suporte de Portugal. O Brasil participou e encabeçou uma série de outras iniciativas no campo militar na África, incluindo missões de paz da ONU. Diretamente com governos africanos, o país tem atualmente uma parceria estratégica para desenvolvimento conjunto de produtos de defesa com a África do Sul, parceiro de BRICS, acordos de cooperação estruturantes com a Guiné-Bissau, visando a reforma do setor de segurança, segundo Marcondes. É claro, tudo isso é apenas ainda uma semente no meio de gigantes como Estados Unidos da América, Rússia, China e outros países da Europa. Me diz aqui o que você achou da entrada do Brasil no cenário geopolítico africano com vendas de armamentos leves. Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Não se esqueça que o canal depende do seu like. Nos vemos a próxima.